Bem, amados, a paz do Senhor, evangelista Edgar Júnior, e estamos hoje aqui no Teologando com Edgar Júnior. E hoje eu tenho um convidado especial, e estou aqui na Arena do Leão. Não é brincadeira não, hein? Na Arena do Leão não é brincadeira. Então, eu vou para cima, porque eu sei que o nosso final com o ping-pong vai ser para marcar a história. Então você que está aí, muito obrigado por ter vindo. E eu já vou fazer uma oração aqui para dar lugar para o Espírito Santo também estar conosco aqui nesta live. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós colocamos esta programação na sua mão, sabendo que o Senhor é Deus para fazer coisas maiores. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que esse programa, Pai, possa alcançar almas que já têm realmente maturidade e almas que querem e estão iniciando a sua chamada. Pai, seja conosco, de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deixa eu começar aqui. Pai de Lucas Alexandre, Lucas Gil, Bruno Estevão, Gabriel Lima, Samuel Guter e Juliana Henriques. Casado com a Bispa Adriana Henriques, superintendente do Tabernáculo de Profetas e profeta da casa também. 34 anos de evangelho, 30 anos exercendo o ministério. Bacharel em teologia, mestre em escatologia bíblica, doutor em ciência da religião e filosofia da religião, doutor em divindade, reitor da faculdade de teologia Martin Luther King, apóstolo da Missão Mundial Tabernáculo de Profeta. Eu tenho a honra hoje de receber aqui conosco o apóstolo Gilson Henriques. Se fosse índio, diria Raul. Como nós somos crentes, a paz do Senhor. A paz do Senhor, shalom. Louvado seja Deus. Vamos lá. Apóstolo, eu já vou começar aqui com algumas perguntas, suma importância nesse tempo que estamos passando, mas para mim é uma honra tê-lo aqui. Glória a Deus. É o senhor que está me recebendo na sua casa, mas no nosso programa. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, da bispa, de todos os filhos e membros. Isso é uma igreja onde eu fui recebido com braços abertos, onde eu tinha um ministério já em evidência, porém, a minha visibilidade cresceu extremamente quando eu passei pelo Tabernáculo de Profeta, e não precisamos rasgar seda, porque somos amigos e a gente sabe que realmente a gente vai crescendo com pessoas que têm muito mais maturidade. Mas vamos começar com as perguntas aqui. Pandemia. Permissão ou decreto? Decreto. Decreto de Deus. Decreto. Por quê? Decreto porque esses decretos vieram sendo manifestados no decorrer da história. Um dos primeiros grandes decretos que Deus determinou sobre a história da humanidade já foi dentro do Jardim do Éden, quando ele amaldiçoou a terra por causa de Adão. Logo depois a gente vê o decreto sobre a vida de Caim. Logo depois a gente vê o decreto vindo sobre a terra através de Noé. E os decretos vão sendo manifestados. E cada vez que uma pandemia, assim como a febre amarela, assim como a rubéola, assim como a AIDS, assim como todas as outras vão sendo manifestas sobre a face da terra, eu não consigo ver a ação de Satanás. Eu posso ver Satanás como um instrumento, mas eu não posso ver Satanás surpreendendo a Deus. Então essa condição é uma condição muito clara de um decreto. É um decreto que Deus está firmando sobre a face da terra, e todo decreto de Deus, Deus espera uma atitude após decreto. Então qual é a atitude que Deus está esperando da terra após decreto? Que a terra se volte para Deus. Isso é um presságio do fim. É um presságio do fim. Por quê? Porque Deus ele está dando mais uma vez oportunidades
tanto para quem não conhece como para quem já conhece, no nosso caso, para quem já conhece. Então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então a gente vai ver cada vez mais esse tipo de manifestação, e agora em tempos menores. Pandemias aconteciam, não sei se você já chegou a concluir isso, de 100 em 100 anos. De 100 em 100 anos tem algo que estremece a terra. Só que agora a condição vai acabar essa pandemia, mas ela já vai voltar daqui num período muito menor, com uma força muito maior. Então já está se avisando, a medicina está avisando, que a vacina que vai vir, ela não vai vir para erradicar, mas ela vai vir para postergar. E depois vai vir pior. E se descobrimos um pacote para o ébola, e depois para a AIDS, agora nós estamos atrás de um para o Covid. E depois vai vir atrás de outro para outro. São decretos que Deus vai colocando sobre a terra. Alguns dizem, mexeram com Deus no carnaval, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Só que mexer com Deus no carnaval foi no Brasil. Né? Não mexeram com Deus no carnaval, por exemplo, na Suécia. É porque não tem. Na Suíça. E por que eles estão passando? Então não é a paga daquilo que fizeram aqui, mas é um decreto divino sobre a terra. É um decreto divino. Apóstolo, me explica, pastorear no meio dessa pandemia, como que é pastorear no meio disso tudo? Hoje nós temos uma condição muito mais fácil de nós estarmos condicionando comunicações com as ovelhas e com o corpo de ovelhas da igreja. Eu não encaro, inclusive eu vou fazer um seminário nesse fim de mês agora, sobre os 5 ministérios. Eu não encaro que eu sou pastor do tabernáculo de profetas, eu sou pastor do reino. Então nós estamos atendendo, não é do tabernáculo de profetas, como pastor. Por quê? Porque existem, infelizmente, determinados núcleos de cristãos, que nós chamamos de igreja, que não estão sendo pastoreados. As igrejas fecharam. Algumas igrejas literalmente fecharam as portas. E nós estamos atendendo algumas pessoas dessas. Como é pastorear nesse tempo? É pastorear em tempo de guerra. Fomos chamados para pastorear em tempo de bonança. Jesus nunca prometeu isso para a igreja. Então ele disse que se nós pregássemos, nós seríamos perseguidos. Se nós falássemos a verdade, nós seríamos odiados. Se nós dessemos testemunho, nós seríamos mortos. Então essa condição é o pastoreio de hoje. Perfeito. Algumas ovelhas dentro do próprio ministério acham um absurdo nós estarmos fazendo culto em tempo de pandemia. Perfeito. E essa é um dos aspectos de pastorear nesse tempo de dificuldade. Entendi. O senhor acha que também a igreja, ela vai ser a mesma na volta? Porque a gente sabe que não vai ser normal, mas haverá a normalidade, né? E o que o senhor acha dessa situação? O senhor acha que a igreja, ela volta com o mesmo comportamento, esfriou? O que o senhor vê por esse lado? Eu vejo Deus como o mesmo sempre, o Espírito como o mesmo sempre. Mas eu vejo o homem cada vez mais degradado. Certo? A partir desse momento, o que vai acontecer com a igreja? Imagina, Edgar, na época dos apóstolos, o romanismo crescendo e perseguindo a igreja. A igreja sai da face da terra e vai para debaixo das cavernas, vai para o meio das florestas. Depois passa um tempo que imperadores vão chegando e vão retirando esta perseguição e vão oficializando o cristianismo. Mas eles oficializam o cristianismo de uma forma muito abstrata, muito segurados, né? Mas eles querem esse povo dentro do contexto. A igreja, ela cresceu, mas ela cresceu como? Ofendida no seu aspecto de formação pelo romanismo. Porque a igreja precisava agora tomar um determinado perfil para não ser rechaçada novamente. A igreja vai voltar assim. Então a igreja saiu fora, alguns da igreja mundanizaram-se com afastamento, voltarem, eu acredito, não num aperto da liderança da igreja para manter a eu acho que vai haver uma abertura para poder receber esse povo novamente. Então nasce uma nova igreja. Nasce uma nova igreja num contexto menos espiritual do que o anterior. Eu costumo ouvir o seguinte, que a igreja agora vai ser uma igreja de oração, vai ser uma igreja de monte, uma igreja de...
eu acho que a igreja agora ela vai abrir portas, vai abrir sistemas para poder receber mais gente. Por quê? Porque muitos também vão estar correndo atrás do tal do prejuízo. Então eles vão estar veiculando formas de receber. Eles não vão querer saber de imprimir, né? E durante esse período, as mensagens que Deus tem nos dado para poder pregar são mensagens de apelo maior. E isso às vezes, mas essa mensagem é uma mensagem para depois, agora é uma mensagem de amor e de carinho. Não existe mensagem de amor e de carinho na guerra. A mensagem de amor e de carinho na guerra é o seguinte: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, veste a roupa da guerra, Efésios capítulo de número 6, e vão para cima de Satanás. A igreja nunca deixou de ir para o inferno, certo? A igreja foi chamada por Deus para ir para o inferno, não para correr do inferno, não? Porque as portas do inferno é que não vão prevalecer contra nós. Então, se não vão prevalecer contra nós, nós é que temos que entrar no inferno para arrancar as almas de lá de dentro. Perfeito, perfeito. Como que se deu essa sua chamada pastoral, apóstolo? Como é que foi o começo? Como é que foi tudo isso aí? Saindo do mundo que eu vivia, um mundo pregresso, eu acabei conhecendo Cristo. Quando conheci a Cristo, eu tive um apóstolo que na época era pastor Arlen Vilcinskas, na igreja Época da Graça, ali na Luiz Inácio de Amélia, foi lá que eu me converti. E esse pastor é um homem muito usado por Deus. E aquilo começou a gerar no meu coração uma vontade de ser igual a ele, de querer pregar, de querer estar testemunhando, não? E foi justamente isso que aconteceu. Então, houve um amadurecimento, 6, 7 meses, não teológico, e hoje eu entendo perfeitamente isso, mas um amadurecimento de vontade de pessoas que eu conhecia, sair do mundo que eu estava e vir para o mundo que eu agora estava. Referência. Então é por isso que hoje eu escuto constantemente, sempre ouvi, e você com certeza também já ouviu de muitos, o senhor é uma referência, você é uma referência. Mas isso não é de agora, isso sempre foi saber de um caminho errado, saber o caminho para sair de lá e partir para isso. Então começou assim. Dali eu fui para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eu fui levado ao presbitério em primeiro lugar, para abrir portas, porque na minha época, 34 anos atrás, o diácono não podia pregar numa Assembleia de Deus, certo? Então eu precisava de uma porta aberta. O pastor Davi Oliveira, de Vila do Teste, Santo André, viu isso e disse: eu preciso te levar para o presbitério, você precisa ter acesso para subir nos púlpitos. Então ele me levou ao presbitério em Santo André. Depois disso, precisei começar a pregar em congressos. Me levaram ao evangelista. Então foi algo assim? 4 anos eu já era pastor consagrado pela Assembleia de Deus. Na Conamad? Na Conamad. Meu Deus, que Entende? coisa linda, hein? Isso. E o conselho que o senhor dá para esses pastores que estão começando agora? Assim, a gente sabe que é uma competitividade, algo que anda acontecendo que não é fácil. Não é fácil. E às vezes são levantados pastores, obreiros, como se fosse na padaria e desse aquela fornada de pão e você jogasse, e não é assim. Eu gostaria do seu ponto de vista para esses jovens pastores que estão iniciando. Você gostaria que eu desse só o ponto de vista, ou você gostaria que eu falasse o porquê que está levantando na fornada? Me dê essas duas respostas. O porquê está levantando na fornada é o seguinte: quanto mais pastores eu levantar, mais pessoas gratas a mim eu terei, e mais pessoas me abençoando eu terei. Muito ruim. Então eu saio levantando e eu acabo apostolicizando e colocando essas pessoas como filhos apostólicos meus que precisam dizimar e ofertar no meu ministério. Meu Deus. Então, isso aí é o que ocorre. A segunda coisa, não importa para quem faz isso se essas pessoas estão formadas para formar pessoas ou se eles são embriões para formar pessoas. Uma pessoa formada para gerar, exemplo, Adão foi feito imagem e semelhança de Deus, certo? Certo. A imagem de Deus, a imago Dei, ele tinha espírito, ele foi feito espírito, foi colocado para morar dentro do corpo. Perfeito. Agora, a semelhança ele não tinha. Aonde é que ele conseguiu a semelhança? Quando Deus deita Adão, arranca a costela dele e Adão gera Eva.
Nós só podemos ser semelhantes a Deus, Edgar, o dia que nós começarmos a ser provedor. Forte. O dia que Adão passou a ser provedor, ele passou então a ser o quê? Adão é a glória da criação e Eva é a coroa de Adão. Eva é a coroa de Adão, por quê? Porque ele passou a ser provedor através dela, ela é a coroa. Só que Adão é a glória da criação porque ele passou a ser provedor como Deus era. Meu Deus. A criação de homens de Deus não pertine a mim, certo? Mas a coroação de homens de Deus pertine a que ele gera. Então, se nesses 40 anos, se nesses 30 e poucos anos de ministério, eu tenho gerado, eu sou coroa. Perfeito. Entende? Perfeito. Eu sou coroa. Só que é o seguinte, eu sou provedor. Então, Deus é glorificado através do meu ministério. Perfeito. E quem eu gero é coroa. É isso que você falou. Passei por aqui, aprendi. Você está me coroando. Eu te ensinei alguma coisa. Verdade. Agora, se eu gero, se eu levanto alguém que não me vai me dar coroa nenhuma, o que eu estou gerando? Um monstro. Um monstro. Então essa condição, é isso que as pessoas estão fazendo. Pelo amor de Deus, isso é um cristocídio, um cristãocídio. Sabe, estão gerando pessoas. São os homens bomba, né? Isso, gerando pessoas que têm uma reunião em casa de 30 pessoas, de 40 pessoas, e que decide um dia tirar uma oferta. Essa oferta dá R$100, e essa pessoa faz assim: bom, se eu fiz um culto de 100, se eu fizer 3 por semana dá 300, se eu fizer um mês inteiro, 4 semanas dá 1.200, eu trabalho e ganho 800, então eu vou ser pastor. Aí a partir desse momento, ele chega no lugar e diz assim: eu tenho um povo lá na minha casa. Quando diz eu tenho um povo na minha casa, pronto. Meu Deus. Acabou. Então você é pastor. Você tem um povo, você é pastor. Então é isso que está acontecendo. Então a condição da geração pastoral hoje, ela definiu no decorrer do tempo. Não precisa se andar mais junto, não precisa mais se parecer, não precisa. E é tudo isso que Pedro fez. Você andou com ele, você parece com ele, você fala que nem ele. Então você é de Cristo. Assim como o próprio Paulo disse: você é de fulano, você é de ciclano, você é de arcano, eu sou de Jesus. Certo? Então eu não posso levantar pessoas que se pareçam comigo. Eu preciso levantar pessoas que se pareçam com Jesus, a partir do momento que eu pareço com Jesus. Porque senão eu também vou entrar num determinado contexto e dizer assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Certo? E muita gente assim: não, meu irmão, você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Como você não tem que olhar para mim, se eu sou seu líder? Você tem que olhar para mim, você tem que olhar para o meu casamento, para a minha filiação, você tem que olhar para a minha história, você tem que olhar para o que eu deixei para trás, você tem que saber se todos os meus pastores, eles têm afinidade comigo ou não. Se algum dos meus pastores não tem afinidade comigo, por que ele não tem? Você tem que saber. Hoje as pessoas deixam a história para trás e criam uma nova história. E assim, apóstolo, não respeitam a história, né? Tem gente que chega sem história e não respeita a história. Mas eu venho aprendendo que quando a gente quebra princípios, né, lá na frente os princípios nos quebram. Então acho que a gente tem que entender que tem que ter realmente esta oportunidade de sentar para escutar, de ter um respeito, porque você respeitando uma história, e a vida é isso, né? A gente que é cristão é isso: o que você planta você colhe. Se eu quebrar a hierarquia, quebra primeiro para cima e depois quebra para baixo. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Então, você que não respeita a história de alguém, você realmente vai encontrar milhares de pessoas que não vão respeitar a sua que não vão respeitar a sua própria história. E por mais que você tente fazer com que essa pessoa respeite a sua história, não é? Um espinho para te esbofetear 3 vezes ao dia vai ser colocado na sua carne. Você sai dessa pessoa, você acaba com ela, você destrói ela, porque você deixa de ser um cristão e começa a regimentar recursos de quem não quis respeitar a tua história. Só que você não respeitou a história de alguém lá atrás. Só que aquela pessoa não fez nada para destruir a tua história. Então veja quem você se tornou. Forte. Entende? Então você não respeitou a história de alguém. Eu não respeitei a história do Edgar. O Edgar simplesmente baixou a cabeça e foi embora.
Amanhã, alguém vem e não respeita a minha história. Aí eu começo a regimentar pessoas para destruir aquela pessoa que não quer. Olha quem eu me tornei. Tornou um monstro. Naturalmente. Naturalmente. Entende? E ninguém te criou, você se criou. Você se autocriou. Justamente. Então é isso que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas. Infelizmente. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, qual o papel relevante? Eu não vou dizer nem do tabernáculo, porque você enfatizou bem que é reino. Mas hoje, qual é o papel relevante deste reino, vamos botar assim, deste reino, tabernáculo de profeta, nesse momento? O tabernáculo de profeta, algumas semanas atrás, uma evangelista que já fez parte aqui do nosso ministério há muito tempo atrás, bateu aqui na nossa porta e disse assim: vocês poderiam me ajudar? Para quê? Olha, eu estou com um trabalho de cestas básicas, aquele negócio todo. Olha, usa tudo que você precisar. Faça tudo o que você precisar aqui. Entende? Perfeito. Entre, saia, traga a sua equipe, faça, distribua, faça. Estou falando da pastora Leia Felisberto. Claro. Então, eu acho que o nosso papel é esse. O nosso papel é servir. Essa igreja não é nossa. Verdade. Esse lugar não é meu. Esse lugar é do reino. Aqui eu já tive formação de capelões, de instituição. Colocamos 1000 pessoas aqui dentro. Aqui eu já fiz apresentação de grupos teatrais de outro ministério. Aqui nós temos uma faculdade aqui dentro. Então, não é trabalhar para o reino buscando o recurso do mundo. Nós entendemos que todo recurso que chega aqui é do reino para o reino. Por isso que nós hoje nós temos 80% de todos os recursos que entram na igreja aplicados dentro da própria igreja. Coisa. Entende? Aí as pessoas dizem assim: então, é uma poxa, igreja, que estrutura. Por quê? Porque é tudo aplicado. Porque compartilha. É tudo aplicado aqui. Porque compartilha. Eu poderia estar fazendo essa live com você aonde? O senhor sentado no seu escritório e eu na minha casa. Na sua casa. Realmente, a primeira coisa quando eu fiz o convite ao apóstolo foi isso: a porta do tabernáculo do profeta está aberta. Então nós vamos fazer na Arena do Leão. E estamos aqui. Então, é uma visão realmente cristocêntrica, é uma visão ampla. Isso aqui está me dando a oportunidade de criar mais ideias no meu programa. Isso. E eu vou estender agora, não é rasgação de seda, como você fala, né? Mas quando você puder me dar uma camisa dessa de presente, eu quero, porque uma camisa dessa vai me dar uma amplitude de visão muito maior. Agora, eu preciso estender esse convite para você. A rádio Arena do Leão está aberta no horário para você. Oh, maravilha! Então, quando você quiser, você conversa com o Lucas Gil e o Lucas Gil vai agendar. Você quer horário todo dia, você vai ter todo dia. Você quer horário uma vez por semana, você vai ter toda vez por semana. Você pode fazer o seu programa pela rádio, porque pela rádio você vai pegar rádio e você vai pegar ao vivo pelo Facebook e Instagram. Então você vai ter essa condição de fazer. Como é que não agradece? E a marca do meu ministério é gratidão. Você vê que realmente esse negócio é isso aí, é compartilhar, é ajudar. E o apóstolo sabe o quanto eu não escutei muita gente por aí dizendo: abre uma igreja, faz isso, faz aquilo. E eu vinha, aconselhava com ele, conversava com ele, e ele sempre me orientava, falou assim: Edgar, você tem que se achar, você é profeta, você é evangelista, continua, Deus vai te honrar na hora certa, no momento certo. Então, está aqui, é plantando que se colhe. Já pensou em parar? Já, opa! Estávamos na Gastão Madeira ainda. Já tínhamos quase que confeccionado o cartaz para deixar no domingo, 5 horas da tarde, na porta da igreja, dizendo: fechou. Ia deixar um cartaz. Na feira dessa mesma semana, nós fomos numa igreja, que era uma igreja que o Arlen tinha aberto, lá na Moca, ali numa travessa da Paz de Barros, ao lado do Franz Café ali. E nós fomos lá, entrei escondido lá. Me escondi atrás de uma coluna, bem distante do altar, porque o Arlen não enxerga direito. Fui ouvir uma direção de Deus. Deus, de lá de cima do altar, toca na vida do Arlen, ele se desloca, olha para trás da coluna e ele diz: esse homem aí que está com esse paletó parecendo um abacate verde, aí fica de pé. Aí eu me coloquei de pé. Aí uma pessoa que estava atrás dele, que quando eu me converti era pequenininho, e que hoje é o Bispo Robinho. O Bispo Robinho hoje é o presidente desta igreja no lugar do apóstolo Arlen. E o Robinho disse assim:
o Arlen, é o Gilson. Ele falou que o quê? É o Gilson. O que é que você está fazendo aqui? Deus, mas largou a sandália no meu traseiro, viu? Me deu paulada até não querer mais, me chamou no final do culto para o escritório. Olha só, me chamou no final do culto para o escritório. Ele não disse para mim, fica aqui comigo que eu mando alguém para dirigir sua igreja. Ele mandou eu voltar para a minha igreja. Volta lá, na tua mão, você é um homem de Deus. Então eu já tinha vontade de parar. Alguns sobre o leito, que é o lugar onde você conversa com a tua esposa, nós ficamos deflagrando reclamações entre nós, que nós não temos nos cuidado, nós temos dado a nossa vida para as pessoas. Mas isso faz parte, é pertinente, Edgar. Você estava falando a respeito do teu chamado, eu acho isso muito interessante, porque se você der uma igreja para um mestre dirigir, ele mata a igreja. Se você der uma igreja para um apóstolo dirigir, ele segura a igreja, ele não dirige, ele segura. Se você der uma igreja para um pastor dirigir, entende? As ovelhas serão gordas, porque o pastor leva para pasto. Se você der uma igreja para um evangelista dirigir, vai ser uma igreja de turnover. É uma igreja que ele traz pessoas e ninguém segura dentro. Por isso que é necessário 5 ministérios dentro da igreja. É necessário que você tenha profeta, é necessário que você tenha evangelista, é necessário que você tenha pastor e é necessário que você tenha mestre. Quando você tem os 5 ministérios na vida dele, ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre, por isso que ele consegue tocar sobre a... Esse cara se estafa sozinho. Então ele precisa levantar profeta, que é aquele que lugar. Você precisa levantar um pastor, que é aquele que arrebanha. Você precisa levantar um evangelista, que é quem traz do lado de fora com um sinal, prodígio, maravilha e palavra de amor e de evangelismo. E você precisa achar alguém que mestreie essas pessoas, que ensine essas pessoas. Às vezes você tem um professor de escola dominical que você não quer chamar de mestre, certo? Às vezes você tem chamar ele de grande evangelista, mas é quem mantém a igreja cheia. Maturidade. Teleios. É verdade. Como não esmurecer na chamada? Principalmente nos dias de hoje, em meio a essas injustiças ministeriais. Posso ser sincero? Pode. Posso mesmo? Pode. Vai ter gente que vai xingar nós aí. Não xinga nada. É. Verdade nua e crua. Tá bom. Como não esmurecer no ministério? Eu vou dar um nome. Na minha vida é Adriano Henriques. Família. Isso. Se você não tiver família, Acabou. acabou. Sabe por quê? Porque começa lá. É exatamente. Entende? Quem me Se mantém... lá não está estruturado, aqui não vai estar. Lutei a minha vida toda para ver esse menino dentro da igreja. Hoje ele está aqui. Aqui, filho. Entendeu? Estrutura familiar. Família. É isso. E como não se embaraçar nessa competitividade? Porque, queira sim, queira não, tem essa competitividade. É claro, a gente, até uma palavra muito pesada, no meio do reino a gente tem ainda que está discutindo isso. Aquele que prega mais, aquele que... A minha igreja está lotada, a outra ele diz assim, a sua está lotada, mas a minha está inchada. Ó. Então eles não têm noção de nada. Então eu queria saber do senhor como não embarcar nisso. Como não embarcar nisso. Ou é algo natural que vai acontecer e você vai ter que ter maturidade e habilidade para sair. Eu vou citar um verso da Bíblia que fala exatamente o melhor exemplo para isso. E de você não se balançar por causa disso. O apóstolo Paulo um dia disse assim: Beltrano foi bom, o outro foi isso, o outro. Paulo deu a descrição de cada um deles. Ele disse assim: somente Lucas ficou comigo. Como é que eu não vou me embaraçar? Tendo pelo menos esse eu vou dizer, se não for a tua esposa, embaraça. Se não está dentro da tua casa, você vai buscar alguém para te ouvir, para te corrigir, certo? Hoje eu tenho, não sei se está me assistindo, deve estar. Hoje eu tenho o pastor Marco Leocádio, eu tenho a pastora aqui com a gente, né?
e que o Marco, 26 anos de idade, 27 anos de idade, novo, o Marco põe a mão na minha coxa essa semana passada e disse assim: o senhor sabe qual é a minha maior preocupação, apóstolo? Eu falei: está preocupado com 27 anos de idade? Você já tem maior preocupação? Ele falou: tem. Qual é? Que o Senhor não se aparte do seu chamado. Deus me colocou aqui para manter o Senhor no seu chamado. 27 anos. 27 anos. Vindo de um obreiro, esse menino tá quase que mais que preparado. Não, por que é que eu estou dizendo isso? Porque ele sabe que o meu chamado, Edgar, não é ficar aqui. Então, qual é a maior preocupação dele? Estruturar a vida dele e a família dele para ter a condição suficiente de podermos liberar para o reino. Que coisa. Que ele possa fazer o trabalho aqui, entende? Juntamente com todos aqueles que estão junto com ele, porque esse cara é um arregimentador, ele não é um divisor, ele é um arregimentador. Entendi. Entende? Então eu posso dizer para você, se você tiver um, você não vai se embaraçar com os negócios dessa vida. Que tremendo. Qual o papel do seu pastoreio da psicanálise e da filosofia? Tá. Nós vamos lançar agora, graças a Deus você está sendo usado para confirmar isso, nós vamos lançar agora o curso de psicanalista clínico, de psicanálise clínica pastoral. Não existe isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas pegam somente o que está escrito aqui dentro e eles acham que existe o subsídio completo aqui dentro para quem não conhece a palavra de Deus para tratar de enfermidades da psicanálise. Entendi, leque aberto. É isso. Tá. Então, você precisa saber o que aquele louco do Freud disse. Você precisa saber. Se você não souber, você precisa saber o que a psicanálise infantil fala a respeito do comportamento de crianças. As crianças falam a respeito através do comportamento. Verdade. Essa semana, umas 2 semanas atrás eu postei comportamento canino. O que a minha cachorrinha está dizendo para mim quando ela fica de pé para mim? O que a minha cachorrinha diz para mim quando ela balança o rabo e senta? Quando ela balança o rabo e fica com o quadril levantado, ela está se comunicando comigo. Algum louco ficou anos e anos para estudar isso nos cachorros. E é verdade. Agora vem cá, será que não estudaram sobre criança? Será que não estudaram sobre mulheres na fase da menopausa? Será que não estudaram? E o pastor quer tratar todo mundo do mesmo jeito? Não é todo mundo do mesmo jeito. Fortíssimo. A psicanálise, ela traz isso para nós. Tem um livro chamado 5 Temperamentos, que é fantástico esse livro. Se o pastor Laí está escutando, o pastor Laí é um grande amigo meu, eu quero tomar um café com o senhor com ele. Ele está dando risada lá. Porque eu fui atrás do pastor Laí e falei assim: pastor Laí, se o senhor fosse responder uma pergunta minha, qual seria? Ele falou: essa. Aí eu falei: deixa comigo, e peguei. E ele me falou sobre Freud, me falou sobre até mesmo a teologia contemporânea, que entra muito. Porque a gente não pode ficar só numa linha, né? A gente tem que abrir o leque, justamente, é isso que você está falando, para saber o que Freud pensa, o que a psicanálise pensa, o que a filosofia fala, para aí a gente chegar no denominador comum. E isso é de uma inteligência extraordinária. Eu acho que essa visão, apóstolo, é a sabedoria totalmente do céu que vem. E depois, você, por favor, já que o pastor Laí tem essa visão, depois você me põe em contato com ele, para ele ser um dos ministrantes desse curso. Olha aí, pastor. Tá? Um dos ministrantes desse curso, dele pegar uma matéria, dele desenvolver, de nós gravarmos as aulas dele, para colocar isso, porque isso vai ser EAD. Tem muita gente pedindo isso em todos os lugares. Por quê? Porque as pessoas fazem a psicanálise, olha só, faz a psicanálise clínica para abrir um consultório, para atender, mas sabe por quê? Para cobrar consulta. O pastor não precisa cobrar consulta. O pastor não precisa cobrar consulta. Se o pastor abrir o gabinete dele para atender pessoas, ele já é um terapeuta. Ele já é um terapeuta. Certo? Mas, pô, então, se ele faz, deixa isso. Vamos lá. Se ele faz, voltando, pessoal. Isso. Se ele faz algo dessa forma, ele vai começar a atender o bairro. Vai começar a atender o bairro. Por quê? Porque aquilo que ele vai injetar na pessoa é Cristo. O psicólogo,
E o psiquiatra injeta um remédio. Nós vamos injetar Cristo. Aquilo que vai vir é muito maior. Então, nesse curso tem ética pastoral, tem aconselhamento cristão, coisa que um curso de psicanálise normal não tem. Certo? Então vai ser mesmo. Que maravilha. E agora vamos de pinga-fogo. Vamos lá. Vamos de ping-pong para encerrarmos aqui, porque esse homem é corrido, irmão. Vocês não têm noção. Vamos lá. 2 pastores de referência. Pula? Pulo. Pula. 2 mensagens que impactaram sua vida. Jonas, na barriga do peixe. Na barriga do peixe. Ouvi isso de um grande pastor, amigo meu, chamado Joaquim Meirelles. E a outra mensagem que impactou muito a minha vida foi o arrebatamento da igreja. Quem pregou essa mensagem na época foi Napoleão Falcão. Napoleão Ribeiro Falcão. Igreja de hoje ou aquela da antigamente? A igreja de hoje. De hoje. Por quê? Porque dá mais trabalho que a de antigamente. Campanhas de avivamento ou escola dominical? Escola dominical. Escola dominical. Calvino ou Emílio? De Jesus. Ele fugiu. Não fugiu não. Por quê? Porque esses infelizes só manifestaram a ideia depois que o líder deles morreu. Certo? Você tem que conversar com o seu líder a respeito daquilo que você pensa. É verdade. É isso. Então, eles só são o que são porque Lutero morreu. Se Lutero tivesse vivo, eu queria ver eles terem coragem de falar o que eles falaram. Vou pegar ele. Vamos lá. Teologia europeia ou americana? Teologia tabernaculiana. Pedro ou Paulo? Paulo. Vamos de política? Vamos? Direita ou esquerda? Eu sou direitista, não. Bato bem de direita, hein? É. Bolsonaro ou Lula? O sangue de Jesus tem poder. Eu sou bolsominion, irmão. Bolsonaro. Dória ou Alckmin? Nenhum dos dois. E olha que ele é de direita, hein? Nenhum dos dois. E olha que ele é de Porque direita. eu conheço a história dos dois. Trump ou Obama? Obama. Vamos de comida? Vamos? Doce ou salgado? O que você acha, amor? Doce ou salgado, bispo? Doce. Doce. Pizza ou feijoada? Amor? Pizza ou feijoada? Gelatina ou sorvete? Gelatina ou sorvete? Os dois. Chocolate ou mousse de chocolate? Chocolate. Ontem eu fui na cozinha, cortei um tablete grosso daquele num pedaço. Eu não sabia disso. Viu? E eu passei escondido, na mãozinha, parecia um homem da mão mirrada, né? Escondido para comer no sofá. Pandemia é? Pandemia é aviso de Deus. Aviso de Deus. Quem é o apóstolo Gilson? Talvez o pior pecador dessa terra, mas que tem o conhecimento do tamanho do amor de Deus pela vida dele, por isso tenta evidenciar a recíproca desse amor, tentando fugir do pecado. Viu aí? Esse é o apóstolo Gilson Henriques, do Tabernáculo de Profeta do Reino. É Tabernáculo de Profeta do Reino. Do reino. Do Reino. Exatamente. Vamos para as considerações finais então. Minha gratidão, eu sou fã de Cristo na sua vida, tu sabe disso. Já tive grandes oportunidades com o Senhor, até mesmo material, mas como vida também, que eu presenciei algumas coisas do Senhor e como o Senhor tirou de letra. Isso para mim é fundamental. Eu sou uma pessoa que observo e, sendo observador, um tropeço, um olhar, eu já defino. Mas com uma autoridade de Cristo muito grande. E esta autoridade de Cristo, às vezes, quem não está em Cristo, não interpreta bem. Mas eu profetizo que esse mês agora, que é o 6º mês, que foi o mês que Gabriel desceu para entregar uma notícia boa para Maria. Esse anjo vai descer e vai trazer uma notícia boa para o Senhor, para o tabernáculo e para essa pessoa que está escutando aí. Glória a Jesus. Amém? Amém. Com o Senhor, as considerações. Bom, eu quero agradecer a você por ter escolhido a nossa vida para
para que a gente possa estar falando alguma coisa ao nosso respeito, a respeito do reino e a respeito desse nosso chamado. Nesses últimos dias, eu tenho me aplicado muito a pensar, né? A pensar, a filosofar. Você falou de filosofia, né? A filosofar, a ponderiar, a Leandro Carnauria. Isso. Isso. E o que eu tenho observado bastante é que está existindo uma necessidade, Edgar, muito grande de pessoas que nunca aprovaram o canal da internet, de estarem agora no canal da internet. Perfeito. E essa mudança de hábito tem me preocupado bastante. Porque o judeu, porque Cristo exigiu deles uma mudança de hábito. Entendi. E eles eram muito proeminentes e são até hoje, né? São até hoje, com relação a isso. E tem muito cristão mudando facilmente. Tem muita gente partindo por outros caminhos e pressupostos diferentes. E eu quero louvar a Deus por um programa como esse, que você vai buscar a essência que existe na vida de alguns homens de Deus, de algumas mulheres de Deus, e eu espero ver você também com mulheres de Deus. Claro. Espero ver você com mulheres de Deus, tá? Entrevistando essa parte ministerial tão importante e que hoje está tão deflagrada de uma forma negativa. Tem pessoas aí que a bandeira é não permitir que mulheres possam exercer o seu ministério dentro das igrejas. Mas eu posso dizer para você, se eu estou de pé há 20 anos, estamos comemorando 20 anos no mês de junho agora, né? Daqui 2 semanas é o aniversário da igreja. Eu posso dizer para você que quem efetivou isso verdadeiramente na minha vida, depois de uma vida quase construída ministerialmente, restaurada durante 7 anos, foi o meu novo casamento, foi a Bispa Adriana Henriques. Então eu posso dizer para você que essa conjectura que nós estamos vivendo é a formação da mulher que casar-se-á com Cristo, é a formação da noiva, que na realidade não é noiva, é esposa. E que não entendeu ainda isso, porque no judaísmo, a partir do momento do noivado, você já é esposa. É verdade. Você não é mais noiva, você não pertence mais a ninguém, não pode pertencer mais a ninguém, certo? A não ser que o noivo esteja morto, mas o nosso noivo está vivo. Que bacana. Bom falar contigo. Obrigado. Vamos Deus orar? abençoe, vamos. Apóstolo, por favor. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos nesta tarde do dia de hoje. Quero glorificar a vida pela vida do Edgar, glorificar a Deus pela vida do Edgar, glorificar a Deus porque o Senhor nos deu sopro e saúde, e que neste dia de hoje todas estas pessoas sejam alcançadas por esta mensagem de um evangelho genuíno pregado, não somente por nós, mas por todos aqueles que já se assentaram nesta sala do Teologando com Edgar. Abençoe, Senhor, este homem de Deus, o faça prosperar e crescer, é o que eu te peço, meu Deus, nesta tarde, no dia de hoje, em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Ó, estamos cumprimentando aqui, mas vamos lavar depois com álcool gel. É verdade. Teologando com Edgar Júnior. Fui!